No programa de hoje, você vai assistir uma entrevista com Luiz Alcino Mendes, do Catuaí Café, que vai dar uma dica de como saborear e apreciar um bom café. Também vamos ter um papo aberto com o advogado uberlandense Robson Divino Alves, membro do Conselho da OAB em Minas Gerais e presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E ainda uma belíssima apresentação de dança realizada em Muriaé. Acompanhem comigo. E uma pergunta que todo brasileiro gosta de fazer: tem um cafezinho? Bom, em quase 80% das casas brasileiras, alguém toma um café, uma das bebidas mais consumidas no mundo e que atravessa séculos e séculos. Mas você sabe apreciar um bom café? Sabe diferenciar variantes do produto? No Café Jurídico, saberemos a esse respeito com Luiz Alcino Mendes, diretor do Café Catuaí. Acompanhe. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Vamos falar um pouco sobre café. O que nós podemos falar do café? Café é igual vinho, tá? É uma história, o plantio, como é que é plantado, como é que ele é colhido, como é que é secado, para depois chegar pra gente. E hoje o brasileiro, ele aprendeu a consumir um café melhor. E hoje nós temos cafés muito bons. O Brasil hoje é um dos maiores produtores do país, produz os melhores cafés do mundo. Todo mineiro adora um cafezinho. Acho que todo mundo adora um cafezinho. Nós temos hoje vários tipos de clientes, né? Várias pessoas que gostam do café. Tem aquele que gosta do café, sabe saborear, conhece o café, um café bem tirado. Tem aquele marido que acompanha a esposa, que vem ao shopping passear, enquanto a esposa vai fazer as suas compras, ele vem tomar o cafezinho. Tem aquele café que as pessoas vêm fazer uma reunião. E tem aquele funcionário que na hora do intervalo dele, ele vem descansar, né, até renovar a sua energia com o café. Então, café para todo o público e tem os seus horários, cada um gosta de um horário diferente, ou na sua opinião, qual é o horário mais aprazível para se saborear um cafezinho? Hoje o maior movimento são na hora realmente do café, né? Em torno das 9 horas da manhã e a partir das 15 até as 17 horas, normalmente são os horários que as pessoas criam um fluxo maior para tomar o café. Luiz Alcino, e você possui 2 lojas aqui em Uberlândia? A primeira foi no Center Shopping, né? Faz 14 anos que eu já abri a cafeteria. Aqui no Uberlândia Shopping nós vamos fazendo 3 anos. E quando eu comecei, né, quando eu pensei em abrir, cada um falava uma coisa do café. E o café tem que ser assim, o café tem que ser bem torrado, o café tem que sair óleo. Aí eu resolvi ir para São Paulo para fazer um curso de barista. Fui um dos primeiros baristas de Uberlândia. O barista quer dizer, é uma pessoa especialista em tirar café, né, para realmente ofertar um produto de qualidade para os nossos clientes, né, para o pessoal da cidade, para quem realmente gosta de café. Então não basta abrir uma cafeteria, tem que se conhecer o produto para se vender com boa qualidade. Você tirar café, não é só colocar na máquina ali, moer o café na hora e colocar na máquina. Tá? Tem a granulação do café, não pode ser nem muito fino, nem muito grosso. Ele tem uma temperatura para poder sair, senão ele queima e amarga o café. Ele não pode sair mais de 30 segundos. O bom café ele tem que sair em 28 segundos. Se ele sai mais tempo, ele queima. Quanto mais passa ali pela máquina, mais ele tem cafeína. E se ele passa muito rápido, ele fica um café ralo.
O pessoal fala é chafé. Você, como um bom entendedor, qual é o tipo de café que o brasileiro mais gosta? Que você serve aqui na sua Café Catuaí? Hoje a gente serve o café expresso. E muitas pessoas não gostam do café expresso, porque acham ele muito encorpado. Mas o café expresso ele pode ser mais fraco. A gente chama de carioca, tem um desprezado, que é um café que parece mais com aquele café de cafeteira, né? O pessoal fala, café de garrafa. E o seu parceiro hoje aqui do café, qual o café que mais sai? Hoje meu parceiro foi uma pessoa que conseguiu me atender, fazer o padrão de café que eu sempre quis. É o Márcio do Café Cajubá, o Marcinho, que é um grande parceiro e já faz uns 8 anos a 9 anos que eu estou com o Marcinho. Sabe? Quando vem um café que não tá bom, eu falo com ele, na hora, falou, opa, vamos trocar o café. Café Cajubá. O Café Cajubá. De Uberlândia? O Café Cajubá de Uberlândia. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é um café gourmet especial, uma produção limitada. Esse café é de qualidade. Esse café eu indico. Então, vindo ao Café Catuaí, temos que saborear um café Cajubá. Cajubá, que é o grão. É o grão. No meu caso aqui, eu trabalho com grão, né? Então a gente moe na hora. Luiz Alcino, e qual a sua mensagem para aquelas pessoas que querem abrir um negócio? Não basta apenas abrir uma porta, e sim conhecer sobre aquilo que se vende? A pessoa tem que ser empreendedora. Ela tem que inovar sempre, tem que ser persistente. Nunca foi fácil e está menos ainda hoje abrir um negócio. Muita gente vê, tem muito movimento, que é fácil, ele está faturando muito, aí eu vou abrir um. E o Sebrae ele faz uma estatística, ele faz uma pesquisa e tem muito número de empresas que abrem e fecham. Porque você tem que ser empreendedor, você tem que buscar, saber o que o cliente está querendo, o que o mercado está precisando. E tem que ir inovar sempre, senão você não consegue manter no mercado. Café Jurídico, aqui no Café Catuaí, agradece a presença do proprietário Luiz Alcino Mendes. Obrigada por receber-nos. A cidade de Muriaé, na zona da Mata Mineira, é o segundo maior município da região e sendo a referência para outras 60 localidades. Recentemente, a Secretaria de Cultura realizou a finalização do curso de dança em várias categorias e estilos. Acompanhe. Cristina Oliveira apresenta Coreografia Sapatilha Mágica, música Barbie e as Sapatilhas Mágicas.
and I'm through, and I'm through. Toodaloo. Blah, blah. Papo aberto do Café Jurídico, direto do Café Catuaí, no Uberlândia Shopping, hoje recebendo o Dr. Robson. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite do Café Jurídico aqui no Catuaí. E é um prazer enorme poder colaborar com a sociedade do Uberlândia e com você naquilo que nos caber dizer alguma coisa de relevante para a sociedade. Dr. Robson ocupa alguns cargos importantes, dentre eles? Dentre eles, eu atualmente sou conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Minas Gerais, e presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E também já fui por 10 anos presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Minas Gerais. Dr. Robson, qual a importância da subseção hoje de Uberlândia, a sua atuação? Bom, a subseção de Uberlândia, capitaneada pelo presidente Egmar Ferraz, ela tem uma importância não só a nível estadual, mas a nível nacional muito grande. O exemplo disso foi, por exemplo, o Congresso Jurídico realizado aqui no mês passado. E a nossa atuação ela é a nível estadual. A importância dos conselheiros estaduais é julgar os casos com relação em nível de recurso, processos disciplinares e as atribuições também de nível geral de decidir as questões postas pela diretoria a nível de OAB mineira. Dr. Robson, o advogado é imprescindível à administração da justiça. Pela Constituição, artigo 133, comente um pouco a respeito da importância do advogado. Veja bem, por ordem constitucional e por ordem legal, em virtude da Lei 8.906 de 1994, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB, ela determina que a advocacia é uma atividade privativa do advogado e ela é uma atividade indispensável à administração da justiça. O cidadão não pode recorrer ao judiciário sem a presença de um advogado. Tem as exceções, por exemplo, no juizado especial, em causas até 20 salários mínimos, em que o cidadão pode diretamente recorrer ao judiciário, à Justiça Comum Estadual. E na trabalhista, embora esteja em desuso, também se tem a parte, o cidadão tem o ius postulante, o que está em vias de
ser extinto praticamente, principalmente com o processo judicial eletrônico. A tendência é que o ius postulandi na trabalhista seja extinto e que a advocacia seja privativa também na trabalhista. Por enquanto, a exceção está na trabalhista e está também no juizado especial em causas cíveis até 20 salários mínimos. Dr. Robson, ao seu ver, a importância ou não de tantas faculdades que estão sendo criadas sem nenhuma fiscalização, como que a OAB olha isso? Bom, Luciana, eu vejo com bons olhos a existência de muitas faculdades de cursos superiores para que instruam nossos jovens. Nós temos uma sociedade civilizada, uma sociedade com um grau de instrução melhor. Mas nos preocupa a grande quantidade de faculdades, de cursos jurídicos que não têm o preparo ou que não prepara bem os nossos jovens. A prova disso é, por exemplo, o exame de ordem tem passado na faixa, tem vezes que passa 9% dos inscritos que passam no exame de ordem. Alguns casos tem ficado em torno de 27, 25, 20, geralmente não chega a 30%. Então veja bem, é um número escandaloso. Isso demonstra, o exame de ordem demonstra que nossas universidades não estão preparando bem os nossos jovens para o exercício profissional. Prepara para o conhecimento do direito, mas não o suficiente para exercer a profissão da advocacia. E isso reflete também nos demais cursos, concurso para promotor de justiça, concurso para delegado de polícia, concurso para juízes, reflete em tudo isso. A preocupação é que nós gostaríamos que tivesse cursos superiores igual tem no curso de direito, por exemplo, para engenharia. Engenharia é uma ótima profissão também, que tivesse mais cursos também para medicina. Por quê? Medicina nós estamos precisando, nós estamos importando inclusive médicos, porque só no direito tem esse exagero de cursos jurídicos. Me parece que empresarialmente seria mais rentável, porque é um custo menor para manter um curso jurídico. Um curso de medicina precisa ter residência, precisa ter um preparo laboratorial muito grande. Eu acho que o governo deveria estar atento em melhorar as condições para que haja mais cursos de engenharia, mais cursos de medicina e reduzir um pouco, principalmente naqueles que são reputados cursos fracos, reduzir os cursos jurídicos, porque na verdade está iludindo muitos dos nossos estudantes, muitos dos nossos jovens. O Estatuto da OAB foi uma conquista. Na sua opinião, quais prerrogativas são mais importantes ou, no contexto geral, foi uma conquista muito grande? Veja bem, Luciana, o que é prerrogativa? A prerrogativa, ela tem uma definição de privilégio, mas na verdade não é um privilégio do advogado. A prerrogativa, ela é um privilégio, é um direito, na verdade, direcionado ao cidadão, porque o advogado sem determinadas prerrogativas, que são direitos profissionais, ficaria intimidado ou muitas das vezes impossibilitado de defender o cidadão. E o cidadão, o que você defende no cidadão? São os direitos de cidadania. É o direito de educação que você defende o direito de habitação, você defende o direito de defesa, o direito educacional e vários outros direitos. A gama de direitos de cidadania ele é amplo, muito grande. E quando incumbe a nós, advogados, a advocacia defender, ela precisa ter uma garantia mínima para que possa desempenhar bem o papel. Por exemplo, como é que eu vou defender um cidadão na área trabalhista se eu não tenho livre acesso ao juiz? Se eu, como advogado, não tenho livre acesso aos autos? Como é que eu vou defender da mesma forma, Luciana, um cidadão na área civil, na área de família, se eu não tiver livre acesso a conversar com o juiz, a entrar na sala, a resolver o problema com ele? Se eu não tenho livre acesso às provas que existem no processo?
E essa questão de livre acesso, ela tem um contorno maior na área criminal. Porque na área criminal há situações que há medidas cautelares, sigilosas, segredo de justiça. Se o juiz decreta, por exemplo, a prisão de um cidadão e o advogado não tiver acesso às razões pela qual o juiz decretou aquela prisão, como é que o advogado vai fazer uma petição e dizer que aquele juiz errou e por que ele errou? Se ele não conhece a motivação do juiz, se ele não conhece as provas com as quais o juiz se baseou. Então, essas garantias é para que o advogado tenha acesso mínimo necessário a determinada situação de fato ou processual para que ele possa defender bem os direitos do cidadão que recorreu ao advogado. Caso o advogado não tenha acesso a essas prerrogativas, qual é o procedimento que deve ser feito? Bom, veja bem, o advogado, quando eu te falei que o advogado tem o direito à prerrogativa profissional e ele defende a cidadania, na verdade, quando ele é cerceado, ele se a autoridade ou o agente público está causando um prejuízo ao cidadão e está causando um prejuízo ao advogado enquanto exercício profissional. Se há um impedimento ou cerceamento ou qualquer atentado aos direitos e garantias assegurados ao exercício profissional, aí incorre na lei de crime de abuso de autoridade, que qualquer crime, artigo 3º, a linha J, qualquer crime, qualquer ato, qualquer atentado aos direitos e garantias assegurados ao exercício profissional constitui crime de abuso de autoridade. Ele é punível criminalmente, ele é punível disciplinarmente e é punível disciplinarmente e ainda cabe indenização por dano moral e dano material porventura que a autoridade ou agente público causar ou ao advogado ou ao cliente do advogado. E como deve se proceder caso isso venha a ocorrer? Bom, o advogado ele tem a opção, eu considero isso, quando nós defendemos direito, Luciana, quando nós defendemos direito de cliente, nós precisamos também saber defender nossos direitos, mesmo os direitos profissionais, porque o advogado que não defende os próprios direitos, ele vai ter dificuldade de defender os direitos do cliente. Então, o que eu recomendo é que o próprio advogado represente criminalmente perante o Ministério Público contra a autoridade que atentou contra as prerrogativas profissionais. Se for autoridade policial civil, que represente na Corregedoria de Polícia Civil. Se for autoridade policial militar, perante a Corregedoria Militar, Corregedoria Federal, se for o caso, ou Corregedoria Nacional do Ministério Público, se assim for o caso. Ou perante a Corregedoria Estadual ou o CNJ, quando se tratar de juízo. Além disso, o que eu recomendo, eu acho sempre o seguinte, com o meu advocacia, o exercício da advocacia, eu percebi uma coisa, com a convivência com os clientes, muitas das vezes o cliente se estressa mais com o processo em si do que com o resultado do processo. Então eu aprendi que a existência do processo em si já é uma punição. Se vier uma decisão desfavorável àquela autoridade que abusou do poder, eu chamaria que seria uma cereja do bolo, seria um plus para coroar de êxito aquela empreitada do advogado que tomou providência. E nós temos ainda outro instrumento de defesa da advocacia, que é o desagravo público. Se o advogado no exercício profissional ele for agravado de alguma forma por qualquer pessoa, autoridade ou agente público, ele pode requerer ao OAB que faça o desagravo público. O OAB, usando deste instrumento de defesa das prerrogativas da advocacia, vai fazer o desagravo público em favor do advogado. Dr. Robson, qual a sua mensagem para aqueles estudantes do direito ou aqueles bacharéis que buscam sua carteira de advogado e buscam defender não só os seus direitos, suas prerrogativas de acordo com o estatuto da OAB? Luciana, meu conselho aos jovens advogados que estudem, mas que lembrem de uma coisa, de pensar, de meditar
que eu tenho dito que a advocacia, além de bom senso, é pensar. Se você está numa situação, você precisa pensar aquela situação. Não basta você estudar, você precisa meditar, você precisa refletir, você precisa verificar todo o contexto. Isso você se faz, não só com análise e estudos, mas com reflexão e meditação. E mais uma coisa que é muito importante, principalmente para o advogado, Luciano. O advogado precisa ter conhecimento, mas o conhecimento sem coragem de pouco vai adiantar. O advogado precisa ter coragem, mas só conhecimento e coragem não é suficiente. O advogado precisa ter também atitude. O advogado precisa ter conhecimento, ele precisa ter coragem de tomar as providências amargas que muitas das vezes a profissão nos encarrega, e tem que tomar atitude, ou seja, tem que fazer uma coisa, faça, não deixa passar em branco. E quando fizer uma coisa, Luciano, outro conselho que eu dou, nós não precisamos brigar com autoridades, nós não precisamos discutir, nós não precisamos desrespeitar qualquer cidadão ou qualquer agente público. Nós devemos ser, antes de tudo, um exemplo de educação, um exemplo de como fazer as coisas corretas. Se alguém errou, não cause um erro, não justifica outro. Não vá agredir aquela pessoa que errou. Você toma as providências tecnicamente numa petição, representa contra a autoridade superior e resolva o seu problema. Mostre com o seu exemplo como é que deve ser feito, tratando todo mundo com respeito, inclusive aqueles que infelizmente de vez em quando erram. Café Jurídico agradece a sua participação e até breve. Saboreando um delicioso cafezinho aqui no Café Catuaí, no Uberlândia Shopping. Muito obrigado. No programa de hoje, tivemos uma entrevista com Luiz Alcino Mendes, que nos ensinou como degustar um bom café, uma apresentação de dança realizada em Muriaé e também um papo aberto com o advogado Robson Divino Alves, que falou sobre as prerrogativas do advogado. Obrigada, até o próximo Café Jurídico. Até lá!